Estes são os tópicos da Parashá Terumá. Contribuições para o tabernáculo: a arca, a mesa, a menorá, as coberturas do tabernáculo, as paredes e o conteúdo do tabernáculo, o altar de cobre e o pátio do tabernáculo. Terumá quer dizer contribuição, já que o tabernáculo foi construído a partir de contribuições feitas pelo povo hebreu. Mas se essa parashá fala a respeito da construção de uma casa para Deus, por que o nome dela remete à contribuição do homem? Deus criou o mundo para revelar nele a sua presença. Mas a cláusula é que essa revelação deve acontecer através do esforço do homem. Quando Deus deu a Torá, ele declarou o seu plano, ele ensinou como o homem pode revelar a sua presença no mundo, ao praticar os seus mandamentos. Mas neste momento tudo vinha de Deus. Já com a construção do tabernáculo, a cláusula de Deus começa a ser implementada. Agora o homem tinha feito um esforço para ajudar o plano de Deus a se realizar. O que significa que uma contribuição é dada a Deus? Deus se encontra nos céus e na terra. Não obstante, ele desejou fortemente que a sua presença repousasse entre o seu povo, como um pai que sente fortemente por sua criança. Então o versículo diz: faça que eles peguem a mim uma contribuição, porque através da construção do tabernáculo, Deus passou a morar especificamente entre o seu povo. As contribuições feitas para o tabernáculo têm duas dimensões. Primeiro, o ato de doar, que remove a contribuição da posse privada de dono do aspecto mundano. E segundo, o ato de coleta, que eleva a contribuição para que se torne propriedade do tabernáculo. Estes dois itens representam dois modos de serviço divino. O primeiro, abster-se do mal, através do qual uma pessoa remove os seus hábitos e ações indesejados. E segundo, fazer o bem, através do que a pessoa eleva este mundo até a perfeição, para a qual ele foi originalmente planejado. Na prática, o ato de doar não tinha de ser acompanhado de intenções santas, enquanto o ato de coleta, esse sim tinha. Isto nos ensina que quando nos abstemos de fazer o mal, a pureza de nossas intenções não são tão importantes, mas quando fazemos o bem, fazemos assim uma casa para Deus neste mundo. Intenções puras são de extrema importância. Toda entidade possui três aspectos. Primeiro, existencial, o fato de existir, uma qualidade que a entidade divide igualmente com todo mundo. 2. O funcional, a função específica e única da entidade. E 3. O particular, detalhes secundários da entidade, que não são cruciais ao seu funcionamento, mas não obstante, contribuem para o seu caráter e disposição. Uma vez que o tabernáculo era um universo em microcosmo, suas três características-chave, paredes, aparato e coberturas, representam estes três aspectos. Primeiro, a dimensão existencial é expressada nas paredes do tabernáculo, já que as paredes cercavam tudo o que existia dentro do tabernáculo. 2. A dimensão funcional é representada pelos utensílios do tabernáculo, menorá, mesa, altar, arca, já que cada um deles tinha uma função específica. E 3. A dimensão particular, que é expressada nas coberturas, especificamente a camada externa, de peles de tahash, multicores, que davam para o tabernáculo uma cor atraente, mas era um detalhe não funcional. Faça 2 querubins de ouro.
Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, protegendo a tampa da arca com suas asas. Para entendermos o que estes querubins representam e o que de fato eles protegem, nós precisamos ir para Gênesis 3:24. Deus baniu Adão e Rava, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Os querubins protegem o acesso do homem à presença de Deus, ao lugar santo dos santos, ao Éden, à vida eterna, à comunhão com Deus. A árvore da vida, mencionada em Gênesis, é associada à Torá, pois está escrito: a Torá é árvore da vida para os que nela se apegam. Mas será que a Torá garante para nós essa plenitude e essa conexão profunda com Deus, assim como Adão e Rava tinham no Éden? Será que a prática dos mandamentos, literalmente falando, nos dão livre acesso ao Santo dos Santos? Se dissermos que sim, seria a mesma coisa que dizermos que os querubins que estavam moldados sobre a tampa da arca protegiam a arca de alguma maneira. A verdade é que eles eram objetos simbólicos, e o que fulminava as pessoas que se aproximavam dos santos era a presença do próprio Deus. Nós não somos capazes de nos aproximarmos de Deus, de nos achegarmos a Deus. Não somos justos, plenos, perfeitos, a ponto de entrarmos no verdadeiro Santo dos Santos, o Gan Eden, o Jardim do Éden. Existe um véu que nos separa deste lugar. Os ouvidos de Deus não estão fechados para que não ouça o nosso clamor, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos alcançar. Mas os nossos pecados são um véu, e eles causam separação entre nós e o nosso Deus. Porém, o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 51, declara: naquele momento, qual momento? Da morte de Jesus, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Pela justiça do Filho de Deus, o Messias, Jesus, Yeshua, o véu foi rasgado, a separação foi quebrada, a propiciação definitiva, plena e perfeita foi feita. Então nós podemos nos aproximar dos Santos dos Santos, não confiando nas nossas obras de justiça, na nossa prática religiosa, na prática literal dos mandamentos da Torá, mas pela fé no Filho de Deus, em Jesus, Yeshua, o Messias.